Fala galera, bom com vocês? Aqui é o Kleber Custódio, você está no canal Só Música Sem Segredo. Nesse canal a gente fala sobre produção musical, mixagem, masterização, arranjo e tudo que tem a ver com criação de música, tá bom? Então se você quer aprender a gravar sua música na sua casa com a melhor qualidade possível, você está no lugar certo, beleza? Bom, e hoje é dia de mais um manual em vídeo e dessa vez eu vos trago um plugin de equalização super bacana, tá bom? Eu sou um cara que pesquiso bastante sobre plugins na internet e tal, sempre querendo trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, para poupar tempo, para poupar um pouco de busca de vocês aí, tá? Sempre fazendo as melhores recomendações. E eu cheguei nesse equalizador bem antigo até, da Talkdown Record, tá? É a mesma empresa que fabrica o equalizador Nova, tá? Que é bem conhecido por aí. Inclusive já deve ter vídeo do Nova aqui no canal também, então depois dá uma passadinha por lá. Bom, esse equalizador, sem dúvida, é um dos melhores equalizadores gratuitos que eu conheço. E vocês vão entender por que daqui a pouquinho, tá? Ele é da empresa Talkdown Records, como eu falei para vocês, tá? Eu vou deixar esse link para vocês poderem fazer o download. Se der qualquer tipo de problema na hora de vocês clicarem aqui para baixar o instalador, troquem o navegador de vocês, que normalmente esse site da Talkdown Records aqui, às vezes apresenta alguns tipos de problema, mas se vocês trocarem o navegador, vocês vão conseguir baixar 100% aí, tá? Se tiver qualquer tipo de problema, pode deixar o comentário aqui embaixo que eu ajudo vocês. Mas assim, na boa, pode baixar que vale super a pena. Eu não sou patrocinado por essa empresa e por nenhuma outra de plugins, então meu único intuito aqui é realmente recomendar as melhores ferramentas gratuitas que vocês consigam chegar no melhor resultado possível, tá? Sem precisar perder muito tempo, tá? Então, esse tipo de ferramenta provavelmente não tem na DAW de vocês nativamente. Então, vale super a pena vocês darem uma olhada aqui no canal, na série Manual em Vídeo, onde eu vou destrinchar os melhores plugins gratuitos ou não que tem aí na atualidade que vão fazer as diferenças no trabalho de vocês, beleza? Bom, esse equalizador, na verdade, é a versão gratuita, ele é um pouquinho mais limitado, existe a versão paga, tá? Que é essa versão aqui, é super completa essa versão, mas ela não é grátis, tá? Para você pegar todos os equalizadores é 60 euros, mas assim, só a versão gratuita já dá pra gente fazer um belo estrago, como eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então eu vou deixar esse link aqui embaixo pra vocês poderem correr aqui e pegar esse equalizador, que sem dúvida pra mim é o melhor equalizador gratuito que eu achei até o momento da data desse vídeo. Então, pessoal, vamos lá, sem muitas delongas, deixa eu voltar aqui pro meu Studio One, tá? Esse é o cara, essa aqui é a carinha dele, tá? Ele é um equalizador padrão, assim, ele tem várias funções como qualquer outro equalizador, mas ele tem algumas coisinhas a mais que eu vou destrinchar para você, tá bom? Bom, aqui você pode ver que você tem 3 bandas nesse equalizador. Você tem uma para os graves, uma para os médios e uma para os agudos. Ele parece bastante até um Putec nessa questão, com algumas diferenças. Por exemplo, aqui nessa seção aqui você tem um High Pass, que é um filtro de corte, tá? Então você consegue filtrar aqui, ó, as baixas até 350 Hz, tá? Então você consegue filtrando por aqui. Aqui você consegue definir se o filtro das baixas vai ser em Shelve ou em Bell. Você consegue alterar por aqui, tá? E aí você seleciona a frequência nesse botão aqui e dá o ganho nesse outro botão aqui. Você consegue desligar só essa banda ou ligar pressionando esse botão on aqui, tá bom? Essa parte aqui de médios é a mesma coisa, só que ele é um bell fixo, tá? Você não tem a opção de fazer shelf. Mas nota que aqui você vem de 100 Hz até 10K. Então você tem uma gama muito grande para você poder dar um boost aqui com o filtro de bell, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre as possibilidades que a gente vai conseguir com esse plugin nas diferentes características deles, tá? Aqui em cima você tem outro shelf ou pode ser um bell também, se você clicar nesse botão aqui, assim como a banda dos graves. Aí você seleciona aqui a frequência e você pode dar ganho ou não. Nesse caso você pode dar ganho ou atenuar, tá? Aqui na frequência de bell ou de shelf, tá? E todas essas bandas você pode desabilitar clicando nesse botão ou habilitar. Então maravilha, a gente tem toda essa parte aqui de cima que por padrão da empresa, todos os plugins
tem essas características aqui de cima, tá? Assim como da Waves também tem. Na setinha para trás você desfaz as últimas ações que você fez, para frente você consegue selecionar de novo as ações que você fez, como se fosse um Ctrl Z. Aqui em Default você tem vários presets, tá? Que você consegue selecionar. Já te dou a dica que, por exemplo, eu tenho E-Channel, por exemplo, esse primeiro preset, tudo indica que ele vai imitar o padrão da mesa SSL do canal E-Channel, tá? Então, quando você clica nele, ele automaticamente até muda a corzinha dele aqui, porque as curvas do equalizador mudam. E aí você fica bem parecido com as características de uma mesa SSL E-Channel, pelo menos pelo nome, tudo indica que é isso. Mas a gente já vai chegar lá, então vou voltar aqui pro meu padrão, por default, tá? Mas você tem a seção de presets aqui nessa parte. Aqui você navega entre os presets, nessa setinha para baixo ou para cima, vou deixar em default mesmo. Aqui você tem como fazer duas configurações, A e B, então você faz uma equalização no módulo A, faz outra equalização no módulo B e você consegue passar entre uma e outra para saber qual que é a melhor que está funcionando na sua música, tá? Aqui em Full você tem a qualidade da equalização. Aqui quando você clica, você tem em Full, ele está funcionando na melhor qualidade possível, com a menor latência possível. Você consegue vir aqui em Economic, quando você clica nele, ele acaba vindo numa função econômica, tá? E você perde até algumas funções, como esse botão que a gente vai falar daqui a pouco. Então você está na função econômica, ele fica um pouco mais leve, melhora a CPU e o processador do seu computador, porém ele não te entrega toda a qualidade possível. E em live aqui é como se você quisesse fazer a equalização ao vivo, tocando ao vivo, ele fica completamente zero latência, tá? E aí seu processamento volta a comer solto de novo. Então em full aqui é o padrão, tá? Ele tem a melhor qualidade possível aqui em full, em completo, beleza? Aqui em estéreo é bem legal, você quando vai usar esse equalizador que também é bem indicado para masterização, você consegue, por exemplo, fazer com que o sidechain dentro do equalizador, você faça a equalização somente no material que está mono, que não tem diferença nenhuma entre de tempo para que seja estéreo, então você consegue manipular só o que está mono, você consegue selecionar aqui o estéreo, tá? O estéreo completo. Esse sum aqui e esse diff é como se fosse o mid-side. Então, o sum é como se fosse tudo que está no meio e o diff é como se fosse tudo que está no sides. É muito importante você conseguir utilizar. Às vezes você precisa desse tipo de ferramenta para utilizar na masterização, por exemplo. Ou em elementos estéreo mesmo que você precisa dessa função, às vezes, para dar uma melhorada e encaixar melhor na mixagem. Então, esse sum é como se fosse você trabalhar no meio, aqui o diff como se fosse nos sides. Você consegue trabalhar também só com o material que está na esquerda e só com o material que está na direita, tá bom? Então ele te dá uma flexibilidade bem grande para você poder usar esse equalizador no seu trabalho de masterização também. Aqui no Bypass você desabilita todas as funções do equalizador e aqui você tem algumas funções administrativas, tá? Por exemplo, aqui você vai, no ponto de interrogação, você vai conseguir ver o nome de cada botão aqui, do que faz, o que acontece quando você está com esse ponto de interrogação clicado. Aqui em configurações você tem algumas configurações básicas, como a sensibilidade do mouse, talvez. Uma das mais importantes aqui é o tamanho do plugin que você consegue selecionar em 100%, 125%, 150%, deixando o plugin maior ou menor. E é basicamente isso daqui. Aqui na saída eu vou conversar com vocês daqui a pouco, depois a gente falar sobre essa partezinha aqui, tá? E o que essa partezinha? Nota que ele vai ficar de 4 cores aqui, ele tá roxo, né? Ele vem pro vermelho, azul e o outro vermelhão mais forte. Depois ele volta aqui pro roxo. Na verdade isso aqui é um laranja, né? E ele deu nomes aqui, tipo American, British, né? German e Soviet, que é o nome que a empresa deu aqui, na verdade não significa tanta coisa, tá? Por que ela fez aqui cores diferentes? Porque as curvas da equalização mudam, então ela mudou as cores para você poder assimilar melhor qual é a melhor curva para o determinado material que você está trabalhando. Então, para a gente entender melhor essas curvas aqui, olha só, eu vou voltar aqui para o roxo, que é o padrão, e eu vou habilitar um plugin aqui que vai me permitir analisar a curva de equalização desse plugin.
Bom, pessoal, eu abri aqui, ó, então, o plugin que a gente está conversando hoje, né? E abri aqui do lado um analisador que vai analisar a curva da frequência desse cara aqui, tá? Então, quando eu fizer alguma manipulação aqui, por exemplo, ó, ele vai começar a analisar o que está acontecendo visualmente aqui pra gente ficar um pouquinho mais clara essa diferença das manipulações aqui, tá? Primeira coisa que a gente pode analisar, diferente de outros equalizadores, ele dá uma sensação de um equalizador passivo, tá? O equalizador passivo, é diferente do ativo, principalmente na característica de quando você dá um boost no equalizador ativo, como por exemplo o da SSL, por exemplo, ele tá pegando aquela frequência e tá aumentando o volume. O equalizador passivo não, ele abaixa todo mundo e deixa passar o que você tá dando boost. Então, ele tem uma característica um pouco de equalizador passivo. Nota só, eu peguei aqui, ó, a frequência de 700 Hz, mais ou menos, aqui, ó, e vou dar um boost. Nota que ele tá fazendo aqui do lado, ó, ele tá abaixando as outras frequências, tá vendo? E tá subindo a minha frequência alvo, olha só. Notaram aí? Então, olha só, eu tô abaixando aqui agora, olha só, que ele sobe aqui, quando eu tô abaixando aqui, e faz ao contrário, ele sobe, ele abaixa aqui do lado quando eu tô aumentando aqui. Então é bem característico mesmo de uma equalização passiva. Isso aqui, embora o fabricante não fale que é um equalizador passivo. E aqui a gente consegue dar uma analisada também para entender, ó, olha só como que a banda ele vem subindo bem largo, conforme eu vou subindo, ó, ela vai afinando ali em cima, tá vendo? E aqui na hora de descer para baixo, a mesma coisa, ó, tá vendo? Então aqui você consegue ter uma característica, você consegue ver melhor como é que funciona o modelo de curva. Olha lá a parte de baixo ali, ó, do shelf, tá vendo? Então você consegue dar uma analisada como é que é a curva desse cara. Deixa eu dar uma subida aqui, ó. Tá vendo que ela é bem larga, ela é preguiçosa, ela é muito musical desse equalizador. Daqui a pouco eu vou pegar um exemplo de uma voz aqui, vocês vão ouvir o som dele, tá? E olha que loucura, eu tô aqui, ó, na versão americana. Quando eu venho para a versão britânica, por exemplo, olha a diferença de curva. Vou voltar, tá vendo que por exemplo, o americano é bem mais macia aqui a curva. Já que no britânico, por exemplo, ó, ele já é mais abrupto, tá vendo? Vamos dar uma olhada, olha isso, olha a diferença dessa curva desse modelo germânico aqui, ó. Tá vendo? Olha a desse outro aqui, ó, do soviético. Então você consegue várias sonoridades dentro do mesmo equalizador. Isso é sensacional. Eu vou voltar isso aqui tudo pro zero, aqui, ó, para ficar um pouco mais claro. Aqui, pronto. E vou dar um boost aqui, ó, pra gente ver a diferença desse bel, ó. Olha só como o britânico já tá um pouquinho mais largo. Olha só. Se eu descer aqui nesse britânico, por exemplo, conforme eu vou descendo, ele vai afinando o kill, ó. Tá vendo? Quando eu for subindo, ele tem uma curva bem larga. Então, cara, são possibilidades infinitas aqui de equalização que você consegue com esse equalizador gratuito. Olha só o Germany. Esse Germany aqui é bastante indicado para masterização, até porque as curvas dele são bem suaves, são bem gostosas de ouvir. Olha só, o soviético já é um pouco mais agressivo, ele já tem um kill mais fechado, tá vendo? Mas todos eles partem do princípio que a fundamental tá subindo e todo o resto tá descendo aqui do lado, cara, é sensacional. Uma coisa fantástica que esse equalizador tem também, deixa eu voltar aqui para minha base mais ou menos, é esse botão aqui, ó, EQ SAT. O que que significa isso? Quando você aperta esse EQ SAT aqui, significa que ele vai dar uma espécie de manipulação na fase e vai trazer uma certa saturação para cada banda que você está acrescentando aqui. Ou seja, sem acrescentar banda, sem acrescentar frequência, zero saturação, tá? Então, quanto mais você dá boost, mais ele traz uma saturação meio que analógica, ele deixa os filtros da equalização um pouco mais perto do que é analógico. Então, eu gosto de trabalhar bastante com esse botão aqui selecionado, tá? Que ele vai trazer um certo tipo de saturação bem gostosa para os nossos ouvidos. Não só isso, a manipulação de saída do áudio desse equalizador, quando passa por ele, você tem algumas opções aqui, ó. Tá vendo? Linear significa que o equalizador está lidando da forma mais limpa, mais transparente possível do sinal, tá? Conforme você vem abaixando aqui, ó, no modo stick, você pode vir nessa setinha também, mellow aqui, deep
e funky. Conforme você vai passando por aqui, ele vai acrescentando mais harmônicos na saída e vai alterando também a forma do filtro lidar. Presta atenção aqui, ó. Tá vendo, ó? Então ele vai alterando. Esse Filk aqui, ó, o que traz mais harmônico. Se eu não me engano, aqui em linear ele tá do jeito mais clean possível. Aqui ele acrescenta um pouquinho mais de harmônicos pares. No mellow ele traz um pouquinho mais de harmônicos ímpares. Aqui no deep ele traz harmônicos pares e ímpares, tá? E aqui ele traz todos os harmônicos possível, tá? E sempre tentando calcular da melhor forma possível para a gente não ter problema de aligns, tá? É super completo e o som disso é maravilhoso, cara. Eu vou mostrar para vocês já já. Aqui você consegue calibrar a quantidade de distorção harmônica que você quer que traga para o filtro. Você consegue colocar até em mais 18 dBs aqui. É sensacional. Vou deixar em 6, que é o que vem como padrão. Aqui no controle de saída você consegue deixar aqui, ó. Se você clicar em alto, ele vai autocompensar. Então você pode dar boost em todas as frequências aqui, por exemplo, e ele não vai soar como mais alto, porque você está autocompensando e isso é muito funcional. Existem alguns plugins que têm esse botão, mas mesmo assim não consegue compensar muito bem a diferença da entrada do som no equalizador e a saída. Esse plugin faz isso muito bem. Caso você não queira, você pode desabilitar, então seu sinal vai lá para cima, porque eu estou dando boost aqui em tudo, né? E aí você pode fazer a compensação manual aqui, ó. Tá? Você abaixa lá a quantidade de saída só para você ter um gain matching e uma comparação AB bastante mais justa, tá? Bom, vamos dar seguimento e vamos experimentar isso numa voz, por exemplo. Vamos ver o que a gente consegue fazer numa voz. Deixa eu apagar esses plugins aqui. Esse barulhinho foi da medição do plugin que a gente estava analisando agora há pouco, tá? Eu tô com uma voz aqui, deixa eu solar ela aqui. Aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha... Beleza, eu vou deixar tudo em 0 aqui e vamos dar uma equalizada nela, vamos ver o que a gente consegue fazer. Vou até desligar todos os plugins que estão nela e vou ligar só o TDR aqui, que é o Slick EQ. E vamos ver, eu vou usar esse primeiro mesmo aqui e vou dar um high aqui, um high shelf aqui na posição acima de 10K, por exemplo, para vocês verem como é que é sutil, como que é gostosa de ouvir, né? Não de 1K, vamos lá, 10K. Olha como é que é gostoso esses agudos desse equalizador, presta atenção. Aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade, a cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem, admirando, apreciando a beleza da paisagem. Conseguiram sentir aí? Eu coloquei aqui, ó, mais de 10 dBs e, tipo, não fica uma voz sibilante e nem uma coisa agressiva. O som disso é maravilhoso, gente, sério mesmo, esse plugin aqui é sensacional, cara. Bom, deixa eu dar mais uma equalizada aqui só para tentar ver o que a gente consegue fazer e aonde a gente consegue chegar. Aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade, a cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem, admirando, apreciando a beleza da paisagem, de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Presta atenção, eu vou fazer o AB agora, eu vou começar com ele desligado e vou ligar no meio do caminho. Aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. Cara, genial. Eu vou colocar aqui o máximo de distorção harmônica possível para que vocês consigam ouvir um pouquinho melhor. Vamos lá. Vou começar com ele desligado e vou ligar de novo, tá? Quando tiver a laranjinha aqui, tá desligado. Quando eu tirar o laranja, ele liga o processamento. Vamos lá. Aguarde minha terra, amada e querida, comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade, a cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem, admirando, apreciando a beleza da paisagem, de Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas. Cara, é bastante sutil e muito bom, cara. É muito gostoso de ouvir essa equalização e não é uma equalização muito abrupta, é muito sutil. E fora que você consegue usar as diferentes manipulações de equalização dos outros países aqui que eles colocaram, né? Das outras cores, dos outros filtros,
dos outros sentimentos aí, dependendo da música que você tiver. Então eu recomendo você baixar e fazer o teste. Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui ainda um compressor, vou colocar um compressor da mesma empresa, tá? Só pra gente colocar essa voz no lugar e vamos soltar com a base pra gente ver aonde que a gente chega. Vamos ver. Aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. De Natal a Porto Alegre, Pernambuco, Cabo Bló, Alagoas, Piauí, Tocantins, Mossoró. Sempre junto no... Maravilha. Ah, vou desligar os dois plugins e vou ligar os dois. Vou começar com eles desligado e depois eu vou ligar. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade. Vocês conseguem perceber quando eu desligo os dois plugins a voz fica completamente solta? E quando eu ligo os dois plugins, eu consigo trazer a voz e deixar ela completamente constante. Esse plugin que eu acabei de utilizar aqui, já tem tutorial dele completo aqui no canal, tá? E vocês, se assistirem lá, vocês vão ver que ele é completamente transparente. E é o intuito do que eu fiz aqui. Eu não quis característica sonora. Simplesmente eu coloquei a voz onde ela deveria estar, com esse plugin aqui que também é maravilhoso e é da mesma empresa, tá? Talkdown Records, tá? Eu recomendo bastante, já tem tutorial, depois dá uma passadinha lá para vocês darem uma olhada como que esse cara trabalha, tá? Então, eu vou soltar com a música, vamos ver como é que tá dentro do som. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha... Eu vou começar com ele ligado, depois eu vou desligar. Presta atenção aqui do ladinho, quando tiver azul tá ligado, quando tiver opaco tá desligado o processamento, tá? Vamos lá. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Comprei minha passagem, vou rever minha família. O ônibus na estrada me deu a oportunidade de conhecer cada canto da cidade. A cada embarque e desembarque, sempre uma nova viagem. Admirando, apreciando a beleza da paisagem. Cara, com dois plugins, eu coloquei a voz dentro da mix, tá? Eu tinha usado aqui outros dois plugins e a minha voz estava assim, ó. Sentido interior. Bom, deixa eu tirar os processamentos de efeito. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Com os dois processamentos que a gente fez agora. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Cara, sensacional. Eu tinha usado aqui dois plugins pago, tinha usado o Omnichannel da Waves e compressor da própria Presonus. Os dois são pagos. E esses dois que eu acabei de utilizar na tela de vocês é grátis. E o resultado é muito parecido. Com dois plugins aqui grátis eu consegui colocar a mixagem muito no lugar. Eu vou mostrar para vocês de novo, ó, os dois plugins pagos. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra, amada e querida. Os dois plugins grátis agora. Sentido interior, ou quem sabe nas estradas com destino a Salvador. Me aguarde minha terra. Claro que tem diferença, mas é porque eu não fiquei analisando os dois para saber o que eu fiz. Foi completamente de ouvido e essa mixagem eu já fiz há mais de um ano atrás. Então, a ideia é vocês entenderem que o plugin, quando é bom, a gente tem que valorizar. E esse cara aqui é um dos melhores equalizadores, principalmente para usar na masterização também é muito legal. Então é isso, pessoal. Fica a minha recomendação aqui para vocês. Baixem, testem, se divirtam aí, tá? Eu só vou colocar aqui no canal, repito de novo, plugins que realmente valem a pena. Existem muitos outros plugins aí gratuitos que a galera faz um monte de vídeo aí só porque é gratuito, mas não vale a pena porque o som não traz muitos benefícios, tá? Eu tenho que ser sincero, às vezes compensa muito mais você usar os processamentos da sua DAW que já vem nativo do que vários outros plugins que tem problema de aliasing, que acabam com a sua máquina, tá bom? Então, mesmo sendo gratuitos, não é o caso desse cara, vale super a pena, então baixem, teste, que eu tenho certeza que com os plugins que vocês têm aí, que vocês olharam aqui no canal,
vocês já vão conseguir fazer ótimos trabalhos, tá bom? Baixem aqui esse Slick Kill, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá bom? Então é isso, pessoal, mais um manual em vídeo aqui entregue para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, e se vocês quiserem realmente entender um pouquinho mais sobre equalização, os links aqui embaixo vão te ajudar a entender um pouquinho mais sobre equalização. Também estou te oferecendo um e-book completamente gratuito escrito pelo Nando Costa. Vocês podem baixar esse e-book que vocês vão ter um outro panorama sobre mixagem, tá bom? Tá tudo aqui na descrição, dá uma passada por lá, e a gente se vê nos próximos vídeos. Valeu, abraço!